eu sou Patrícia Pena, estudante de nutrição do IBMR e uma das integrantes do projeto de extensão Aproveitamento Integral dos Alimentos, uma ação sustentável. Você joga vitaminas e minerais no lixo? Vamos falar sobre isso. A equipe do nosso projeto é composta pela coordenadora, professora Omara Machado, equipe docente, professora Janaína de Arruda, e os meus colegas, também alunos de nutrição do IBMR e integrantes do projeto, Andressa Carvalho, Blanca Dian, Flávia Brochado, Hamilton França, Catarine Bittencourt, Larissa Nunes, eu, Patrícia Pena, Rodrigo Fernandes, Tainá Antunes, Tainá Pérez e Vanessa Boeta. Os alunos se dividiram em 4 subgrupos: talos, folhas, sementes e cascas. Esses grupos representam as partes que são descartadas, que a gente não consome. E o objetivo desse projeto é justamente a gente estudar, pesquisar sobre a questão, a parte nutricional dessa parte descartada e como que a gente pode criar soluções para utilizar essa parte descartada, que no caso aqui, ela se transforma em receitas que nós testamos e aprovamos para a utilização dessas partes descartadas. Eu, Patrícia Pena, estou representando o grupo de talos, então nessa apresentação eu vou falar um pouco sobre essa parte nutricional e vou dar alguns exemplos de algumas receitas. Os talos, normalmente, vamos pegar até o exemplo dessa foto de um brócolis, a parte normalmente utilizada, a parte convencional, a parte nobre, seriam os floretes. A parte que normalmente nós descartamos são os talos, certo? E as folhas também. E toda essa parte ela pode ser utilizada. E vocês vão ver nos próximos slides, com tabelas, que inclusive elas podem conter mais nutrientes, como minerais e vitaminas, do que a parte tida como nobre, a parte que normalmente a gente conhece como sendo aquela que a gente come. Nessa primeira tabela, nós temos aqui que muitos nutrientes estão nas partes não convencionais, como eu acabei de mencionar. Então, na nossa extrema esquerda, nós temos os vegetais, beterraba, brócolis, couve-flor, cenoura e espinafre. Nós temos PN, que é a parte nobre, aquela parte que normalmente a gente come. E nós temos os talos. E aí nós vamos ter informações a respeito de proteína, carboidratos, lipídios, que são as gorduras, fibras. E, no caso aqui, o que está mais em evidência nessa tabela seriam as cinzas, que são os minerais. E que a gente pode ver em negrito que eles são maiores, em maior quantidade, sempre nos talos, no caso desses vegetais. Então, isso foi uma coisa que chamou a atenção de todos os grupos na nossa parte de pesquisa, na quantidade de nutrientes que existem nessas partes e que a gente despreza, e que acaba indo para o lixo, o que não é uma coisa sustentável. Aqui nesse slide nós temos 2 tabelas. A tabela de cima a gente tem novamente em negrito, sempre evidenciado o que nós encontramos em maior quantidade no talo de determinado alimento. Aqui existem até algumas informações sobre folhas também, mas no caso a gente vai focar na parte de talos, que é o objetivo dessa apresentação. Depois os meus colegas vão falar também das folhas, das sementes e das cascas. Então, aqui, para chamar já bastante atenção, na beterraba, no talo, logo na segunda linha, a gente tem muito mais vitamina C e cálcio do que na parte que normalmente a gente come, né? E fósforo também. Na salsinha, o talinho ele tem muito mais vitamina C do que na própria folha. Então, isso são exemplos realmente que chamam a atenção, né? E que traduzem essa importância da gente realmente poder criar alternativas para comer essas partes descartadas, que além de serem nutritivas, colaboram, se a gente está utilizando, né, para a gente não ter tanto descarte assim, de lixo, mesmo sendo um lixo orgânico, né? Para que a gente possa estar aí atuando nessa ação sustentável para o planeta. Na tabelinha de baixo, nós temos informações de talos, de acelga, agrião, couve, espinafre e mostarda. E aí, mais uma vez, a gente vê aqui com todos os minerais, né, vários minerais como cálcio, potássio e fósforo abertos e a vitamina C, como a gente, ao jogar os talos fora, como a gente está desperdiçando nutrientes, né, e contribuindo aí
para mais lixo. Então, essa é a ideia com essas tabelas, é a gente estar evidenciando a quantidade de nutrientes, tanto comparativa com uma outra parte do alimento, quanto ele mesmo por si só, né? De quanto, a ideia é essa, evidenciar o quanto de nutrientes que a gente tem ali. No próximo slide, nós vamos ver algumas opções de receitas que vão estar disponíveis em vídeos que nós criamos, os alunos do projeto criaram, são receitas que nós testamos. Vamos disponibilizar também um e-book com essas receitas. E aqui no caso de talos, nós fizemos esse creme de talos de brócolis, com uma farofinha de castanhas por cima. Uma delícia, super nutritivo. Um arroz de talos de taioba e cúrcuma, maravilhoso também. Torna qualquer arroz básico numa comida, uma refeição super especial e nutritiva. E uma quiche de talos de brócolis e couve-flor, que aqui até você pode colocar até tomatinho, pode colocar o que mais você tiver na geladeira por cima. Todas as receitas, como eu mencionei agora há pouco, foram receitas testadas, aprovadas, são deliciosas, e sempre com essa preocupação da gente estar utilizando partes normalmente desprezadas, partes não convencionais do alimento, que tem uma concentração alta de nutrientes, não é? Vitaminas, minerais, muitas vezes mais proteínas até do que a parte nobre, no caso, a parte que a gente normalmente come. Nas próximas apresentações, vocês vão ver meus colegas representando os outros grupos de folhas, de cascas e de sementes, também evidenciando com tabelas e gráficos a quantidade maior de nutrientes nessa parte normalmente descartada e também mencionando receitas. Muito obrigada e vamos aproveitar os alimentos integralmente.